Olá pessoal, bem-vindo a mais uma conversa aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o tema da genialidade em Chesterton. Isso já apareceu em outros momentos aqui no canal, porém, ultimamente apareceu, pelo menos surgiu nas minhas reflexões, algumas coisas que parecem ser características de pessoas que lidam, por exemplo, com a virtude extraordinária ou mesmo a genialidade no campo da música, das letras ou da arte, e a genialidade no campo da expressão das ideias, certo? Porque em grande parte as pessoas, geralmente o que se espera de um gênio é que ele abranja um número bastante grande de áreas em que ele é extraordinariamente bom. E, de fato, esses são os gênios incontestáveis. E nós temos, ao longo da história, algumas figuras que, com certeza, dão conta desse critério. E pensando, por exemplo, em figuras como Tolkien, ou talvez vou fazer um pulo enorme aqui, certo? E isso não estou querendo dizer que a pessoa é tal e qual, que estão no mesmo patamar, ou coisa que eu valha, mas por exemplo, uma figura como de um São Jerônimo. E por que eu falo de São Jerônimo e Tolkien? Ou então posso falar de São Jerônimo e Santo Agostinho, fazendo uma coisa mais próxima, ou fazendo os paralelos próximos mesmos. Um São Jerônimo e um Santo Agostinho, um Tolkien e um C.S. Lewis. Se eu olho para a figura de Santo Agostinho, eu percebo um dos maiores prosadores latinos do tempo dele, certo? E um homem que, então, conseguiu apreender a língua latina para expressar as suas ideias e usa-se da prosa quase como quem faz poesia. Isso é uma característica muito interessante também, guardada as devidas proporções, em outra figura que é o Winston Churchill, por exemplo. Churchill, assim como Santo Agostinho, é um homem que ficou concentrado especialmente em uma língua e se tornou realmente um gênio dentro dessa língua ou um grande mestre dentro dessa língua, que é, no caso de Churchill, obviamente o inglês, no caso de Agostinho, o latim. Churchill comenta no livro dele, Minha Mocidade, que ele foi considerado meio estúpido, burro, limitado, com dificuldade, sei lá, se você prefere outra expressão mais politicamente correta, fica à vontade. Mas ele foi considerado sem capacidade ou com potencial baixo de desenvolvimento, para que se investisse nele, se investisse em dar a ele o estudo de línguas clássicas, como latim, grego e assim por diante. Então ele foi para uma classe dos menos capacitados em Harrow, que era a public school que ele estudava. Public school são as escolas de elite da Inglaterra. E ali em Harrow ele recebeu uma instrução esmerada em inglês, e não só recebeu isso do seu professor e da escola, mas decidiu também que seria um grande mestre em língua inglesa, ou seja, que ele dominaria perfeitamente a língua inglesa, e ao lado de uma série de outras qualidades, o inglês, né, muito bem falado, muito bem escrito, era uma qualidade muito típica de Churchill. E Churchill é um homem que vai se destacar nas duas coisas, tanto como orador como escritor. Corrobora isso, apesar que eu sei que isso não é uma unanimidade, mas corrobora esse talento como escritor de Churchill, a conquista do Prêmio Nobel de Literatura por obras como A História dos Povos de Língua Inglesa, ou então Memórias da Segunda Guerra Mundial, entre outras. Churchill escreveu proficuamente esse livro mesmo que eu citei, Minha Mocidade, uma leitura bastante bacana, gostosa, fruída, né? Vocês percebem, mesmo lendo uma tradução, que ali está uma pessoa que sabe lidar com a linguagem. E a mesma impressão vai surgir em vocês se vocês lerem, né, os grandes discursos dele, certo? Principalmente se você lê em língua inglesa. Então existe um site, eu acho que uma fundação dedicada especialmente a Churchill, e ali vocês vão ter todos os discursos dele. E curiosamente, também isso me chamava a atenção, o meu professor de patrística, vai haver também em Agostinho a união dessas duas características interessantíssimas, que é a característica do orador e a característica do escritor hábil.
Então, ambas as coisas estavam presentes nele de maneira extraordinariamente boa. É claro que chegam para nós os seus, sobretudo os seus escritos, pensados como escritos. Acredito que a maior parte que nós temos não são, na verdade, como poderíamos dizer, ele preparando discursos, então chegando até nós esses discursos. Mas deve haver também homilias e assim por diante, certo? Então, boa parte da obra de Agostinho ela foi preservada, chegou até nós, boa parte, digamos assim, talvez ouvindo, né, dado que eu ouvi do meu professor, foi que chegou apenas 10 obras que ele citou, 10 obras dele que ele citou, apenas 10 obras das citadas por Agostinho não chegou até nós, por exemplo. Então, volume muito grande de obra preservada chegando até nós. E depois vocês têm uma figura como, no tempo de Agostinho, como São Jerônimo. E é claro, São Jerônimo não vai nem chegar perto da qualidade especulativa da teologia de Santo Agostinho, que não só teólogo, mas também filósofo. Não há como passar pela filosofia sem estudar Agostinho. Porém, enquanto eu ouvia falar desses dois grandes, tanto santos como homens, de conhecimento, de estudo, me deu um estalo em relação também a uma característica que me chamava a atenção sempre, né, no Tolkien, como homem que falou muito menos de ideias, sejam filosóficas ou teológicas, do que expressou a sua preocupação com elementos linguísticos, certo? Então vocês têm ali, ao lado do Tolkien, uma outra figura que é um cara que escreveu a rodo, né, sobre uma série de assuntos especialmente articulados com o pensamento e a crença do cristianismo. E é claro, vai escrever obras de apologia muito conhecidas, como, por exemplo, o Mero Cristianismo, o Cristianismo Puro e Simples, vai escrever Milagres, vai escrever uma série de obras importantes, até mesmo do ponto de vista teológico. Poderíamos dizer que nós temos ali, se não uma teologia sistemática ou bem organizada no sentido teológico, C.S. Lewis não era teólogo de formação, certo? Mas vocês têm ali, sem dúvida nenhuma, textos com potencial teológico-filosófico enormes e da qual se pode trabalhar a partir deles, tanto na teologia como na filosofia. Mas a abordagem de Tolkien em relação às palavras e às letras acabava sendo muitas vezes uma abordagem quase metafísica. Então Tolkien estava preocupado em captar qual era o espírito, qual era a essência daquelas palavras que ele cotejava e que ele empregava nas suas histórias. Isso parece ser algo que não erramos longe dizendo o que dizemos, quando nós pensamos que o próprio Tolkien explica a sua obra Senhor dos Anéis como uma obra para o quê? Para então dar fundamento histórico para o desenvolvimento das línguas que ele criou. E se eu olho para a figura, por outro lado, de São Jerônimo, qual é a grande obra de São Jerônimo que nós conhecemos? Qual é a grande obra que nós conhecemos desse pai da igreja e também um santo? Um santo que tem uma personalidade muito complicada, que entrou em desentendimentos com grandes figuras do seu tempo. Inclusive, muitas vezes é citado, né, o desentendimento dele com Santo Agostinho, que chegou a chamá-lo de asno africano e assim por diante. Mas este homem tem, com certeza, uma presença na vida de qualquer um que se aproxime da Sagrada Escritura. Por quê? Porque São Jerônimo, inclusive, por isso ele é padroeiro dos tradutores, daquelas pessoas que lidam, né, com tradução e assim por diante. Ele é padroeiro deles porque existe um outro tipo, eu não sei se dá para chamar de genialidade, eu não conheço um outro campo a qual a figura de São Jerônimo se destaque dessa forma que ele se destaca, mas sem dúvida alguma existe uma capacidade que não é difícil a gente pensar que tome o sujeito inteiro, que é de você conhecer duas línguas, ao menos duas línguas, no caso dele, com certeza, mais de duas línguas, né? Nós temos aí pelo menos o hebraico, o grego, o aramaico e o próprio latim, que era a sua língua, vamos chamar uma língua autóctone dele, era a grande língua em que ele, né, se desincumbia, falando especialmente ele como grande retor, como grande retórico, que era conhecedor, né, de grande oratória e assim por diante. Essa figura
ela precisa ter uma tal compreensão da forma mentes, da maneira de pensar, daqueles que produziram as línguas que ele coteja, que de fato não é nenhum absurdo que esse homem precise concentrar tudo o que havia nele, certo? Para fazer esse processo de compreensão profunda de uma língua, ou mais de uma língua, para que as ideias, as palavras, as afirmações, as narrativas que surgiram numa língua possam, com veracidade, e não só com veracidade, com estilo, com forma, porque eu preciso pensar isso. Como isso fica no latim se o autor original desse texto tivesse escrito em língua latina? Não é qualquer um que consegue fazer esse processo. Então a impressão que eu tenho é isso, que essas pessoas, o gênio filólogo, ele, ou pelo menos o filólogo de grande capacidade, né, para mim, genial no seu fazer, como um São Jerônimo, por isso até hoje, para o mundo latino, e melhor dizendo, para o mundo ocidental, o texto de base e referência, pelo menos para o mundo católico latino, é a Vulgata, a Nova Vulgata. O que é a Nova Vulgata? Nós tivemos a Vulgata de São Jerônimo, depois nós tivemos uma grande revisão dela com Clemente, né, o Papa Clemente, a Vulgata Clementina, e desde lá é claro que houveram outras revisões, aperfeiçoamentos menores, menos extensos, né, ao longo desse tempo, até chegar na década de 80 do século XX, onde houve, né, uma revisão bastante ampla, porque nunca antes nós tivemos tanto conhecimento, apesar de que pouco, mas pessoas tão especializadas no conhecimento da língua latina e, ao mesmo tempo, com tantas fontes possíveis para reconstituir os originais. Então há uma grande revisão e agora nós temos a Neo Vulgata, mas ainda tem por base aquele esforço enorme feito por um São Jerônimo. Então esse homem não conseguiria, se dispersando numa diversidade de afazeres, né, assim por diante, conseguiria esse nível de concentração em produção que ele conseguiu ao longo da vida. Alguém diga, Rodrigo, quem fez um trabalho semelhante ainda assim se desenvolveu muito bem em muitas outras coisas. Bom, pode ser. Porém, por que eu estou falando de Tolkien, Lewis, São Jerônimo, Santo Agostinho, num vídeo sobre Chesterton, na Sociedade de Chesterton Brasil? E aqui eu vou esboçar, por um breve tempo, eu gostaria de aprofundar esse tema no nosso núcleo de estudos, que é o seguinte: Chesterton, com certeza, alguns às vezes reclamam que nós temos nesse homem, de alguma forma, sentem falta de que haja um aprofundamento maior de alguns temas que Chesterton trabalha em várias das suas obras, em algumas partes delas. Às vezes porque surgem em diversos artigos, outros porque surgem em livros ou capítulos de livros e assim por diante. E de alguma forma parece que o Chesterton não tomou nenhuma parte propriamente dentro dos diversos temas em que ele trabalhou para seguir como veio e chegar mais ou menos a exaurir tudo que ele poderia dizer sobre aquilo. É evidente que nós temos um processo de começo, meio e fim para vários temas que Chesterton inaugura lá no começo da sua escrita, no começo do século XX, tá? Pensando até o Poço e os Charcos, onde ele vai colocar os pontos finais em diversos temas que ele tratou apologeticamente, ou mesmo na sua autobiografia. Mas nós não temos como dizer que ele fez uma obra exaustiva sobre qualquer um desses temas. E eu penso que Chesterton, em grande parte, é esse gênio que justamente conseguiu traduzir intuições que ninguém mais conseguiria, e na qual ele ampliou o leque Na verdade, o que parece é que Chesterton foi justamente aquela pessoa que chegou em determinados lugares e marcou os pontos onde cavar. Isso é, claro, uma das possibilidades da gente abordar o Chesterton, certo? Não esgota tudo, isso não é verdade sobre Chesterton. A verdadeira interpretação de Chesterton não é essa a ideia. Mas é dizer, Chesterton talvez tenha feito o papel de chegar nos lugares, né, e marcar os pontos que deveriam ser escavados. Talvez, então, chegando ali, dizer alguns veios, ele aprofundou um pouco mais.
Outros, ele simplesmente deu ali, né, algumas marretadas, deu ali uma pincelada com alguma coisa, mas falou, pessoal, aqui tem coisa boa, aqui tem ouro para dentro da montanha, aqui tem prata para dentro da montanha, aqui tem pedra preciosa para dentro da montanha, ou coisa que eu vale, certo? Então nós temos esse papel muito grande. E para quem tem dúvidas sobre se Chesterton tinha essa capacidade de percepção, de intuição, de conhecimento propriamente, por que eu falo de intuição? Pessoal, assim, ó, se eu estivesse falando de um homem que estudou a vida inteira um autor, materialmente falando, este homem leu exaustivamente todos os livros sobre aquele autor, este homem tomou todas as obras escritas por esse autor, então ele leu o autor, ele leu tudo que escreveram sobre o autor e ele escreveu um monte sobre aquele autor. Eu não tenho como falar que esse homem é um homem que intui qualquer coisa, esse homem sabe. Esse homem não teria como não saber porque ele leu tudo que tinha para ler do sujeito, certo? Então assim, ó, não tem por onde escapar. Agora, é claro, se eu pego um autor que a princípio se dedicou a vida inteira a outros temas, é claro, conhece os fundamentos, os rudimentos, as coisas básicas em relação a autores, como o autor que eu quero me referir, em específico aqui, Santo Tomás. Então peguemos o exemplo de Santo Tomás. Então, Chesterton não era conhecido de forma alguma como um autor especialmente dedicado a Santo Tomás. Chesterton, com certeza, tinha contato com ideias que vinham do Akhenaten, trabalhava com essas ideias e ia num caminho filosófico próximo de Santo Tomás, mesmo talvez quando não soubesse que os seus silogismos tinham e reverberavam ou tinham sido também levados à frente por Santo Tomás. Agora, tanto ou é que quando Chesterton propõe escrever uma biografia de Tomás, os seus editores ficam preocupados. E o que eles fazem? Olha, Chesterton, pensa bem, será que tu vai dar conta? Nós temos que lembrar que nós estávamos numa retomada dos estudos tomísticos, já desde a carta, né, do Papa Leão XIII, que indicava o caminho dos estudos teológicos retornarem a Tomás. Então, os editores de Chesterton ficaram apreensivos, né? Vocês imaginam, então, o que é Chesterton chegar dizendo que ia fazer uma biografia sobre Santo Tomás, sendo que nunca foi um campo de especialidade dele? É mais ou menos a gente dizer assim, ó, chega ali, então, o nosso amigo com o seu Chevette, no meio de um Stock Car, um Rally Dakar, até uma Fórmula 1. Né? A gente tem, mais ou menos essa base de comparação. A pessoa não sabia. E aí acontece o absurdo, né? Que é o seu amigo vencer essa corrida. E foi o que aconteceu com Chesterton. Ele escreveu uma biografia breve de Santo Tomás, depois de ter pedido para Dorothy, a sua secretária e também, né, de fato, filha adotiva dele, da Frances, pede para ela comprar uma braçada de livros que ele nem sabia direito o que era que ele precisava ler. Ele pede para ela pedir referências, então, ao padre John O'Connor, que é aquele padre muito amigo dele, inclusive, que é uma inspiração para o padre Brown. O padre dá as suas indicações, a Dorothy vai lá e compra os livros, ele lê os livros num tirão e escreve simplesmente a biografia que um dos maiores pesquisadores de Tomás de Aquino diz que é a biografia que todo tomista queria ter escrito. E Chesterton conseguiu colocar em palavras, em conceitos, e de uma forma muito sucinta, dar a descrição de uma imagem desse personagem, dessa personalidade, ou mesmo desse grupo de pensamento. Tomás pode ser tudo isso, certo? Ele conseguiu fazer isso aonde, na verdade, pesquisadores de vida inteira não conseguiram. É isso que eu estou chamando de elemento intuitivo. E eu acredito que isso aí é genialidade também. Só que é evidente, essa genialidade de Chesterton é uma genialidade distinta da genialidade do sujeito que vai produzir certas coisas. Porque também tem um gênio que trabalha com muita intensidade, certo? Então, assim, não é genial somente aquele sujeito que meio que ganha as coisas prontas. Né, como se ganha as coisas prontas, mas você percebe que o cara consegue produzir muito com pouco.
tá? Então é óbvio, não é só um tipo de realidade que existe, mas sem dúvida nenhuma a figura de Chesterton é uma figura que contém essa genialidade do intuitivo. E aí, é claro, todos esses elementos vão ser determinantes para saber que tipo de obra a pessoa vai realizar. Então, Chesterton naturalmente é esse sujeito que vai, de fato, por estar em muitas coisas, é um sujeito que ele tem... No fundo, em grande parte, nós temos como falar de uma linha unitária dentro do pensamento de Chesterton. A gente percebe que existem linhas mestras fundamentais dentro do pensamento dele. Essas linhas mestras fundamentais vão aparecer de formas diferentes dependendo do assunto, do tema ao qual ele se detém, mas elas estão lá. Essas linhas fundamentais são como se fossem os próprios instrumentos, né, de garimpagem, de mineração dessa grande montanha da realidade que Chesterton se detém. Então, a gente tem isso. Agora, em grande parte, a força desse pensamento, né, essas linhas mestras, elas podem ser consideradas, de maneira geral, como uma humilde e ousada, né, obediência, uma obediência, e aí entramos um pouco na questão da infância, sei lá, qualquer coisa que Chesterton tenha expresso naquele país sobre a ética do País das Fadas, naquele capítulo Ética do País das Fadas, que ao mesmo tempo a obediência de uma boa criança e a alegria e a ousadia, assim, meio parafraseando Thiaguinho, né? Ousadia e alegria, de fato, um júbilo ousado diante da realidade. Não ter medo da realidade. Não ter medo dos desafios que a verdade propõe, né? Mas, de fato, se jogando a ela e olhando para ela sem tentar chegar até aos fenômenos, à realidade, às coisas que estão diante de nós, já com ideias pré-concebidas ou querendo torcer as coisas para que elas caibam dentro dos eixos que nós temos. Isso para mim fica muito patente quando nós pensamos na experiência da ortodoxia, certo? Que é, então, esse livro onde ele fala que, procurando a verdade, conseguiu mais ou menos criar um sistema, mas não abandonou esse sistema quando viu que, na verdade, esse sistema estava contido e aperfeiçoado no cristianismo e na civilização produzida por ele. Certo? Estou ficando por aqui. Essas ideias eu quero trabalhar elas ainda de maneira mais profunda lá no nosso núcleo de estudos, então não deixe de se informar sobre, não deixe de entrar na página da Sociedade Chesterton Brasil, ali você vai ter um card só falando do nosso núcleo de estudos, um outro card ali que vai levar você para a nossa livraria, certo? Que está com promoção, mesmo que a promoção de agora, quando você veja esse vídeo, já passou, certo? Vá lá, vai valer a pena, alguma coisa em promoção vai ter com certeza, tá? Não deixe de curtir esse vídeo, também compartilhar com quem você sabe que gosta desse conteúdo, e também marcar ali o sininho das notificações para saber sempre que houver conteúdo novo aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. É isso aí, até a próxima.